Prontinho, pessoal, terminei aqui a carreira de leques, tá? Normalmente aqui fazendo meu último leque e um ponto baixíssimo para finalizar. A próxima carreira já vai ser a de união com a tira de corações aqui de baixo, que vai ficar na altura da cintura. Só que antes a gente precisa analisar um pouco a peça. Se você fez essa tira da cintura com um coração a menos, o raciocínio, melhor, a forma de fazer vai mudar um pouquinho, tá? Se você fez a sua tira do mesmo tamanho daqui do busto, nessa aqui de baixo, vai ser mais tranquilo, tá? Então, vou dar a primeira explicação para quem fez com a mesma quantidade de motivos. Fez essa aqui do busto e a de baixo aqui da cintura, você fez igual, né? Com a mesma quantidade, para ficar ali o trabalho mais soltinho. Então, como que você vai fazer na próxima carreira? Você vai fazer a carreira de leque normalmente, leque sobre leque, e você vai unir aqui em todos esses picôzinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegando aqui para passar de um coração para o outro, você vai fazer um leque sem união. Aí no próximo você vai fazendo unindo, cada leque unindo em um picôzinho desse. Chegando no espaço entre os corações, você faz um leque sem unir, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó. 1, 2, 3, eu faço unindo aqui nesses 3 picôs. Daí, os próximos 3, eu vou unir aqui nesses 3 picôs, ó. Esse daqui eu vou fazer normalmente leque sobre leque, só que eu não vou unir com nada. Quando eu estiver fazendo o próximo, aí eu venho, ó, começo a unir aqui com esse, o próximo no segundo, o próximo no terceiro, o próximo leque no próximo picô, e assim eu vou unindo. Chegando aqui entre um coração e outro, eu faço leque sobre leque sem fazer união. No próximo, eu começo a unir. Então, a gente sempre vai ficar com um leque aqui sem fazer união entre os corações, tá? Então, é bem simples, bem tranquilo de fazer para quem está trabalhando essa tira do meio da mesma largura, ou seja, com a mesma quantidade de corações que essa tira aqui de cima, tá bom? Mas, Débora, como que faz a união? Dessa forma aqui, ó, tá? Que a gente trabalhou aqui em cima. Exatamente da mesma forma, fazendo leque sobre leque. Aí aqui você faz as duas correntinhas, uma correntinha, duas correntinhas não, os dois pontos altos, uma correntinha, um ponto baixíssimo no picô, uma correntinha, dois pontos altos para formar o leque. Vai trabalhar no próximo leque fazendo também da mesma forma, tá? Agora, para quem fez a tira da cintura com um motivo a menos, vai fazer aqui algumas adaptações na hora da união. Por quê? Porque aqui a gente vai ter mais leques do que picôs para unir aqui embaixo. Tá? Então, a gente vai ter que pular mais alguns lequinhos sem fazer união para poder dar certo aí de unir essa tira menor aqui em cima, tá? Então, pessoal, para cada coração desse, a gente fica com 7 leques, tá? Cada coraçãozinho fica com 7 leques. No total, como eu tenho 6 aqui, eu fiquei com 42 leques no total, tá? Se eu for contar aqui, ó, os picôzinhos de união, vai dar bem menos. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai contar da seguinte forma, ó. Aqui nesse espaço entre um coração e outro, eu vou contar como se fosse um, tá? Porque aqui a gente vai deixar um leque. Aqui eu vou unir um leque, outro. Aqui eu vou deixar um leque sem unir no meio do coração, vou unir um leque e outro leque. Então, para cada coração, eu vou unir 8 leques, tá? A gente vai ter 2 aqui sem unir no meio do coração e entre um coração e outro, mas a gente conta 8 para cada coraçãozinho desse. E como eu tenho 5 corações, 8 vezes 5 vai dar 40. E eu falei para vocês que aqui em cima eu tenho 42 leques. Então, por 2 vezes aqui, eu vou ter que pular 2 leques ao invés de um para poder fechar certinho. Então, vocês estão percebendo, a gente está tentando casar aqui a quantidade de leques com a quantidade de uniões aqui embaixo, tá?
Então, nesse caso, especificamente nesse caso de quem fez com 6 e com 5 aqui embaixo, vai fazer da seguinte forma. A gente vai começar a união e nas laterais, ou em qualquer lugar aí da parte da união, por 2 vezes a gente vai pular 2 leques ao invés de um, tá? Eu falei para vocês que a gente pula um aqui e um no meio e une em cada uma dos picôs. Mas nesse caso, eu acredito que aqui, ó, entre um coração e outro, eu vou deixar 2 leques ao invés de um, tá? Porque eu tenho 42 aqui em cima e aqui embaixo eu só tenho 40. Então, eu tenho que descontar esses 2 leques aqui embaixo, tá? Isso é especificamente para quem tem 6 e 5 aqui embaixo. Para quem tem 8 aqui e 7 aqui embaixo, vai ser mais tranquilo, tá? Então, presta bastante atenção para você ver qual é a sua situação para você poder fazer de acordo com a explicação específica para a situação que você tem. Então, vamos lá. Para quem tem 8 motivos aqui no busto e aqui na parte da cintura fez 7, vai ser super tranquilo de fazer também. Por quê? Porque você vai unir em cada leque, vai deixar um no meio, vai unir em cada leque em cada picô, vai deixar um no meio entre um coração e outro, une em cada picô, deixa um sem unir no meio. Então, vai ser sempre assim. Deixa um leque aqui no meio sem unir, une os 3. Deixa um aqui sem unir no meio, une os 3. Deixa um sem unir, une os 3. Deixa um, une os 3. Super, super tranquilo. Tá? Então, vocês puderam perceber que para cada situação é de um jeitinho diferente, né? Para cada situação tem uma explicaçãozinha um pouco diferenciada, tá? A situação mais simples, vamos recapitular. Quem tem a mesma quantidade de cima e de baixo vai unir um leque para cada picô, deixando um sem unir entre um coração e outro. Um leque para cada picô, deixando um leque sem unir entre um coração e outro, tá? Segunda situação, né? Só recapitulando para vocês entenderem bem. Quem tem 6 aqui em cima e 5 aqui embaixo, vai deixar um leque sem unir entre um coração e outro, vai unir nos 3, vai deixar um no meio, vai unir nos 3, vai deixar um no meio, e por 2 vezes, aqui no meio, a gente vai deixar 2, tá? Então, eu deixei um aqui, no próximo aqui eu posso deixar 2, aí eu vou seguindo, né? Unindo, deixo esse aqui apenas um, ó. Faço isso aqui e aqui eu deixo 2 leques sem unir aqui no meio e começo a unir no próximo, tá? Então, vai ficar assim mais separadinho. E a terceira situação, para quem tem 8 aqui e 7 aqui embaixo, para cinturar um pouquinho. Vai unir, deixando um leque, sempre um leque aqui, ó, sem unir, entre um coração e outro e no meio. Entre um coração e outro e no meio, e unindo aqui um leque para cada picô, normalmente. Então, eu espero que tenha dado para entender, tá? Eu espero muito mesmo. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente, conta teus pontos certinho. Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Só precisa de um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de calma. Concentra aqui, que aí vai dar tudo certo, tá bom? Então, para começar aqui a união, eu vou trabalhar 2 pontos baixíssimos, um em cima do ponto alto e um aqui no meio do leque. Vou fazer 3 correntinhas e mais um ponto alto. Uma correntinha e já vou começar a minha união, tá? Em qualquer ponto aqui você pode começar. Aí, no meu caso, eu vou começar aqui, ó. Tá vendo? Nesse daqui, mas pode ser em qualquer um, tá? Não precisa ser necessariamente nesse mesmo que eu tô iniciando. Ó, fiz uma correntinha, ponto baixíssimo, uma correntinha e volto para trabalhar o restante do meu leque. Vou pro próximo leque. Faço aqui
2 pontos altos, uma correntinha, e vou unir no leque, ou melhor, no picô seguinte. Uma correntinha, volto e trabalho meu leque. E assim a gente vai unindo. Você vai unir conforme a explicação anterior que eu dei, de acordo com a sua situação, tá? Então, presta bastante atenção para você unir conforme a quantidade de motivos que você tem, tá joia? Então, eu vou seguir aqui unindo o meu. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês e vou mostrar em detalhes como foi que eu fiz, né? Tudo que eu fiz, todas as uniões, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, eu fiz aqui toda a união e agora eu vou explicar aqui como que eu fiz. E acredito que quem ainda tiver ficado com alguma duvidazinha agora vai conseguir entender mais perfeitamente, tá? Aqui o meu caso, como eu já falei com vocês, eu tenho 6 aqui e aqui 5. Então, ó, aqui no meio eu deixo um nos 3, deixo um nos 3, deixo um. E eu falei pra vocês que por 2 vezes eu vou pular dois lequinhos. Então, eu decidi deixar esses dois, um pra cada lateral, tá? Então, aqui nessa lateral, ó, eu deixei 2 sem unir, tá vendo, ó? Ficou um buraquinho um pouco maior. Aí, nos demais, eu fui deixando apenas um, ó. Aí, quando eu cheguei aqui no final da carreira, do outro lado, que é na lateral também, eu também deixei 2, tá vendo, ó? Quem, por acaso, tá fazendo aí com 10 motivos, né, que fez 10 aqui no ombro, 10 aqui no busto e aqui fez com 9, vai ser a mesma coisa de quem tá fazendo aqui com 6 e com 5, tá? Vai ser, lógico, mais motivos, mais leques, mas a forma de unir vai ser dessa forma também, tá? Vai ser desse jeito. Quem fez aí a mesma quantidade, tranquilamente vai fazer a união sem pular motivo nenhum aqui, ó. Não vai pular, tá? Vai unir cada leque a cada biquinho desse, tá? Cada picô. Quem trabalhou 8 aqui e 7 aqui, vai trabalhar toda a união dessa forma, pulando um aqui e pulando outro aqui. Pulando um no meio do coração e pulando outro entre um coração e outro por toda a carreira, tá? Então, só para recapitular, só para deixar bem claro mesmo essa questão aqui da união, tá bom? Então agora, meus amores, depois de terminar essa união, a gente vai trabalhar novamente uma carreirinha de biquinho desse daqui, ó, de relevinho. Então, é bem tranquilo, a gente volta aqui, ó, entre um leque e outro e faz um ponto baixo. 6 correntinhas, venho na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, 2 correntinhas de espaço, venho aqui à frente, ó, entre um leque e outro, e faço o meu ponto baixo. 6 correntinhas, ponto baixíssimo na terceira correntinha, 2 correntinhas e um ponto baixo entre um leque e outro, tá? Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira, tá? Normalmente, passando aqui. Chegando no final, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto, né? No primeiro ponto baixo, uma correntinha, puxo o fio e já posso cortar. Daí, eu vou trabalhar aqui embaixo, ó, embaixo aqui nos corações, da mesma forma que a gente trabalhou aqui, ó. Fazendo essa carreira, que a gente tem os pontos altos quíntuplos, tá? Ponto alto triplo, ponto baixo, sempre com 5 correntinhas de separação e aqui 2 correntinhas entre os pontos altos quíntuplos. Sempre lembrando aqui, ó, nesse primeiro ponto alto quíntuplo, a gente une esses dois picôs, tá? Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, tá? Não vai mudar nada. Depois dessa carreira, a gente trabalha a carreira do biquinho, depois trabalhamos a carreira do leque, tá? Então, vou fazer essas carreiras ali embaixo, né? Depois de terminar aqui o meu relevo, aí eu volto com vocês com essas carreiras prontas até aqui, pra gente trabalhar, pra me explicar pra vocês como que a gente vai fazer essa carreira
da união com os outros motivos da nossa última fileira de corações, tá? Quem tiver a mesma quantidade de corações, que não tiver feito essa diminuição para a cintura, já pode unir da mesma forma que você uniu aqui, tá? Não vai mudar nada, tá joia? Mas aí eu volto para explicar melhor para quem fez essa diminuição na cintura. Então, é só fazer essas carreiras e a gente já se encontra aqui com elas prontas. Prontinho, meus amores, eu fiz aqui as carreiras que eu havia falado para vocês e também já fiz aqui a união com a minha última carreira de corações, tá? Como a gente já trabalhou aí essa união algumas vezes, então eu decidi já fazer ela e vim explicar para vocês como foi que eu fiz e as diferenças aí para quem tem uma quantidade maior de motivos, tá? Então, aqui no meu caso, como foi que eu fiz, ó? Eu fui unindo normalmente, tá vendo, ó? 3 leques com os 3 picôs. 3 leques, 3 picôs. Não fui pulando nenhum ponto aqui, ó, nenhum espaço, tá? Fui unindo diretamente. No final, pessoal, era para mim ficar com um desse aqui a mais embaixo, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. No final, eu iria sobrar um picô para me unir, né? Iria acabar aqui os meus leques e ia ficar faltando um picô. Aí, o que eu iria fazer? Eu ia fazer um aumento, colocando mais um leque aqui entre um leque e outro da carreira de baixo para poder unir com o último picô que estaria faltando. Só que aí, deu certinho, ó. Não sobrou esse picô porque eu acabei, sem querer, cometendo um errinho aqui, ó, na hora de unir, tá vendo? Daí, eu acabei pulando esse picô e aqui não sobrou um picôzinho, ó, desse lado. Iria sobrar um aqui. Esse daqui, ó, era para ele estar sozinho aqui e eu teria que fazer mais um leque para poder unir com ele. Mas, como eu acabei unindo os corações aqui com um picô acima, né, era para não ter começado aqui, aí acabou que não sobrou esse picô, tá? Mas teria sobrado se eu não tivesse cometido esse errinho. E aí eu não vou desmanchar, né, gente? Porque aqui tá super discreto. Esse erro não vai dar nem para perceber. Então eu sou dessas. Se o erro ele não dá para perceber, ele não compromete assim a peça, daí eu nem desmancho, né? Mas daí se for uma coisa que vai comprometer o desenho, vai ficar muito perceptível, aí não tem jeito, a gente tem que desmanchar. Então aqui esse erro ele acabou me beneficiando porque eu não precisei fazer um leque a mais aqui de aumento para poder unir com o último picô, tá? Daí deu certinho para unir. Quem tiver fazendo com 8, né, que tiver diminuído ali para a cintura, também vai ser super tranquilo. Mas no caso, vai sobrar um leque. Aí não tem problema nenhum, você vai unindo, ó. Quando você chegar no final da carreira, você vai unir todos os picôs e vai sobrar um leque que você vai fazer ele normal, né? E finalizar no primeiro leque, tá? Então, assim, por isso que é sempre bom você iniciar aqui nessas transições. Ou entre um coração e outro, ou no meio do coração, porque aí no final, se sobrar um leque, você deixa aqui nessa transição, né? Para você não deixar um leque sem unir no meio do coração, por exemplo, tá? Então começa a tua carreira aqui sempre na transição entre os corações, ou no meio do coração também dá certo, tá? Isso, pessoal, é para quem tiver feito um coração a menos na altura da cintura. Quem fez todas as tirinhas com a mesma quantidade, não vai precisar dessa explicação, tá? Porque a união vai ser normal, igual a gente fez lá na primeira vez, tá? Não vai mudar, você vai fazer a união tranquilamente, normalmente, como você já tem feito nas tirinhas de cima, tá bom? Agora, vamos imaginar quem está fazendo um tamanho G ou um tamanho GG, tá? Que também é possível fazer. E vamos imaginar que essa pessoa colocou 10 motivos aqui embaixo. Ela fez a cinturando colocando 9 aqui na cintura e aqui embaixo ela colocou 10 para voltar ao tamanho, né? Para ficar mais abertinho essa parte final da blusa.
Então, nesse caso, a pessoa quando for unir, ela vai sobrar no total 3 leques, tá? Ela vai unir aqui normalmente, ó, cada leque para cada picô, e por 3 vezes ela vai deixar um leque aqui no meio do coração ou entre um coração e outro, um leque sem unir, tá? Para poder compensar esses 3 leques que vão sobrar no final. Então, para a gente não deixar todos eles para o final, a gente vai distribuindo ao longo da peça. Então, eu vou unindo, aí chegando aqui eu deixo um leque sem unir, aí no próximo leque eu faço a união, chegando aqui novamente, eu deixo um leque sem unir aqui no meio e vou fazendo isso por 3 vezes ao longo da minha união. Que aí no final vai dar certinho para chegar, para completar no último leque a última união aqui do picô, tá? Ó, você vai fazendo aqui dessa forma, deixando um leque sem unir, tá? Mas você pode estar se perguntando, Débora, mas como que você faz para saber se vai sobrar leque, se não vai? Como que é isso? É bem simples. Você vai pegar a quantidade de corações que você tem aqui na cintura, tá? No meu caso, são 5. Então, você pega 5 e multiplica por 7. Se for 6 a quantidade que você tem aqui, você vai pegar os 6 e multiplicar por 7. Porque para cada coração, a gente fica com 7 leques, tá? E aqui na parte de baixo, ó, a gente vai multiplicar cada coração por 6. Por quê? Porque a gente tem 6 uniões aqui em cada coração. Aí você vai comparar esses números para saber como que vai ser essa questão da união. Então, vou dar aqui o meu exemplo. Eu falei para vocês que eu tenho 5 corações na cintura, então vai ser 5 vezes 7. Que vai dar 35 leques aqui embaixo, ó. Nessa tira de baixo, a última tira, eu tenho 6 corações. Então, vai ser 6 vezes 6. Se fosse 7, seria 7 vezes 6, tá? Porque cada coração eu tenho 6 uniões. Aí, eu fico com 36 picôs para unir e 37 leques. Por isso que eu falei para vocês que no final ia sobrar um picô. Aí, eu teria que aumentar um leque, né? Fazer ali um aumento para unir com esse picô que estava sobrando. Tá? Então, essa explicação aqui rapidinho, só para quem quiser entender como que eu fiz isso, para saber, né, essa questão da união, para vocês entenderem mesmo, tá? Eu dou o peixe, mas também ensino a pescar, tá bom? Então, agora, depois de feita aqui a união, né, você vai fazer conforme a explicação que eu dei, de acordo com a quantidade de motivos que você tem. Então, terminada a união, a gente vai trabalhar novamente uma carreira desse biquinho aqui, tá? Que é o relevinho que fica por cima. Normalmente a gente trabalha. Aqui falta eu finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, ó, no primeiro leque. Finalizada, daí eu volto aqui, ó, entre um leque e outro, faço um ponto baixo, 6 correntinhas. Volto aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Aqui à frente, entre um leque e outro, coloco um ponto baixo. E assim a gente trabalha por toda a nossa carreira. Terminada essa carreira de relevinho, nós vamos trabalhar aqui embaixo novamente essa carreira aqui, ó. Essas carreiras, né, na verdade. A carreira que a gente faz os pontos altos quíntuplos, a carreira do relevo, e aqui você vai trabalhar quantas carreiras você quiser desse leque, dependendo aí do comprimento da blusa, tá? Então, aqui embaixo a gente faz a carreira que a gente vai deixar aqui reto, faz a carreira do relevo e aí depois a gente faz a carreira do leque, ou 1, 2 ou 3, quantas você quiser para chegar ali no comprimento que você quer. Aí a gente finaliza novamente com uma carreirinha dessa de relevo, tá bom? Então, vou fazer o meu relevo, vou fazer aqui as carreiras e volto para mostrar para vocês no final. Prontinho, meus amores, carreiras finalizadas, ó, aqui na parte de baixo. Eu fiz aqui o relevo, 2 carreiras de leque e o relevo novamente para finalizar. Como vocês podem perceber, aqui ele fica mais abertinho. Aqui nós temos a fileirinha que fica na cintura, né, um pouquinho menor. E aqui a fileirinha que fica
Aqui a fileirinha que fica no busto e aqui a pala da nossa blusa. Então, para quem quer a blusa sem mangas, pessoal, daí já está finalizado, tá? É só arrematar todos os fiozinhos e a sua blusa já está pronta, tá joia? Olha só. Para quem quer com mangas, na próxima aula eu vou mostrar como fazer aqui as mangas, né? Pra gente ficar com a manga longa na nossa blusa, tá bom? As fotos, meus amores, dessa peça pronta eu vou colocar lá no meu Instagram, que é @vilarinsdebora. Lá vocês vão poder ver mais fotos da peça pronta, bem como diversos outros trabalhos também, que eu compartilho lá, tá bom? Então, se você ainda não me segue, vai lá no meu Instagram, me segue, e por lá a gente consegue ficar mais pertinho, tá bom? Para quem quer fazer como vestido, né, vocês vão continuar fazendo aí as tirinhas de corações. E a próxima tirinha você pode fazer com um coração a mais, já para aumentar ali para a parte do quadril, tá? Daí vocês vão fazer a união aqui, conforme as explicações que eu já dei para vocês aqui nas uniões de cima, tá? É só você contar quantos biquinhos você tem, né? Quantos leques e quantos picôs você tem, daí você faz aí a união certinho de acordo com essas quantidades, tá? Aí é só você seguir também a mesma lógica das explicações de cima que eu passei para vocês, tá? Não tem segredo, é super tranquilo de fazer as uniões daqui para baixo, para quem vai fazer como vestido, tá? E você vai repetindo, chegada ali no tamanho do quadril, acredito que com mais uma carreira aqui com um coração a mais, talvez você já atinja o tamanho do quadril. Se não atingir, você pode fazer a outra carreira de baixo com mais um coração, né? Acredito que aí você vai conseguir atingir o tamanho do quadril, tá? Aí depois você segue trabalhando ali as tirinhas de corações com a mesma quantidade até chegar no comprimento que você quer para o seu vestido, tá bom? Sobre a quantidade de material que eu utilizei até agora, vou mostrar aqui para vocês. Eu abri 2 novelos, ó. Isso aqui foi o que sobrou de um deles. Isso aqui foi o que sobrou do outro novelo, tá? Então, eu utilizei aí 1,5 novelo ou um pouco mais da metade do segundo novelo, tá? Para um tamanho P, só para vocês terem uma noção, tá? E aí, para fazer as mangas, com certeza eu vou ter que abrir o terceiro novelo para poder fazer a manga longa, que a gente vai aprender na próxima aula, tá joia? Então, por hoje é só, meus amores. Se você ainda não clicou no gostei, por favor, clique. Compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com suas amigas crocheteiras, que eu tenho certeza que elas vão gostar muito também, tá? Obrigado por sua companhia e a gente se encontra na nossa próxima aula.